Graça e paz, amados irmãos, sejam bem-vindos ao culto dominical. É uma alegria estarmos aqui nesse momento, juntos em espírito, para adorar e glorificar ao nosso Deus. Estamos aqui reunidos porque nós reconhecemos o grande amor de Cristo que se deu em sacrifício em nosso lugar para nos salvar. E queremos dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero dizer que eu estou com muita saudade de todos, né? E eu espero que cada um de vocês esteja bem, estejam parados na graça e no amor de Cristo. E estou muito desejosa de que nós possamos em breve nos reunir novamente, todos juntos na igreja, para juntos adorar e louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Eu vou ler aqui agora o Salmo 19, versículo de 7 a 11 e 14. Um grande beijo para vocês, meus irmãos. Tchau, tchau. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado é o teu nome. Mais uma vez estamos reunidos virtualmente para te adorar. Mais uma vez estamos aqui para glorificar o teu nome e dizer que o Senhor é o nosso Deus. Somos muito gratos por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos por Jesus ter salvo as nossas vidas. E hoje nós temos a vida eterna por causa do sacrifício do Senhor. Que mesmo nós não merecendo, o Senhor nos deu, pela graça maravilhosa, a salvação. Então te adoramos, bendizemos o teu nome, dizemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. E louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na
na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, porque pelo teu amor o Senhor nos concede o privilégio de podermos falar contigo pela mediação do teu Filho amado Jesus. Nós estamos diante de ti, Senhor, para, constrangidos, envergonhados, confessarmos as nossas faltas e pedimos que pela tua misericórdia nós sejamos limpos, Senhor, de toda a nossa transgressão, Senhor. Senhor, o Senhor nos conhece profundamente. Os nossos irmãos podem ver os nossos atos, podem ouvir as nossas palavras, mas o Senhor conhece o nosso coração e os nossos pensamentos. Eu confesso que nem sempre nossos pensamentos são puros e dignos de um filho teu. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, limpa-nos de todo o nosso pecado. Amém, Senhor. Vou me encher da tua palavra para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças pra continuar. O que me dá alegria, esperança, ânimo e forças pra continuar. Vou me encher da tua palavra para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória o que me dá alegria,
pra continuar, o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças pra continuar. Sei que nada e ninguém vai me afastar de ti, se eu buscar teu querer, diminuir pra que tu possas crescer. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti, só por ti. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Sei que nada e ninguém vai me afastar de ti, se eu buscar teu querer, diminuir pra que tu possas crescer. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti, só por ti. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Graça e paz, amados irmãos, queremos juntos celebrar a presença de Jesus Cristo em nossas vidas e isso seja motivo de agradecimento, de louvor e adoração a esse Deus maravilhoso que cuida de nós, que estende de geração a geração a sua graça, a sua bênção e o seu cuidado. Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe na ministração e possamos na sua palavra, edificados, construir as nossas vidas sobre esta rocha, esse fundamento que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Pai amado, nós celebramos com alegria a oportunidade, Senhor, de meditar na Tua Palavra. O nosso coração, a nossa mente, que se possam, ó Deus, se voltar continuamente no desejo de ver a Tua Palavra, construindo em nós, ó Deus, um caráter moral, a vida espiritual, os relacionamentos e tudo mais que nós façamos, sejam eles, ó Deus, formados, moldados pelo Teu querer, pela Tua presença, pela Tua palavra viva e verdadeira. Nós Te adoramos, nós Te cultuamos, nós Te louvamos na beleza da Tua santidade, agradecidos porque o Senhor sempre tem olhado para cada um de nós com a Tua grande e maravilhosa misericórdia. Tem misericórdia de nós, perdoa, Senhor, os nossos pecados, dá-nos santidade e aviva, Senhor, a nossa fé, o nosso amor, a nossa vida contigo, para que em tudo que façamos, nossa vida, Senhor, seja um louvor à Tua glória. É o nosso desejo, Senhor, é a nossa oração, que o fazemos confiados em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amados irmãos, nós estamos no mês de outubro,
O mês de outubro nos lembra a reforma e nós temos o moto, o tema deste mês, que é a Igreja Reformada sempre se reformando, e a cada domingo então nós queremos expressar essa visão, esse desejo de uma igreja reformada em alguns aspectos, em algumas dimensões que cremos são fundamentais em nossa vida cristã. E nesse domingo nós queremos falar da reforma em relação à verdade. A reforma e a verdade, pontos fundamentais para a nossa vida cristã, e desejo que você possa assim ser edificado na palavra do Senhor. O primeiro tópico então dessa mensagem é: a autoridade da verdade está na Bíblia. Eu vou repetir: a autoridade da verdade está na Bíblia. Esse é o ponto 1 que nós queremos abordar com você. De modo semelhante ao que nós vivemos na sociedade hoje, também na Idade Média existiam algumas relações que nós precisamos pensar um pouco. Por exemplo, nós vivemos numa situação onde as pessoas não podem expressar com liberdade seu ponto de vista, sua opinião. Cada vez mais nós estamos sendo licenciados dessa liberdade, que é uma ação da democracia, e que grupos, ideologias, movimentos fazem que não pode falar sobre isso, não se pode fazer tal coisa. Há uma realidade onde queremos que o Estado ou a própria igreja determine aquilo que nós devemos fazer, aquilo que é verdade. E assim existia na época dos pré-reformadores e também dos reformadores na Idade Média. Ou seja, havia uma decisão de quem era a verdade. Vox Ecclesia, Vox Dei. A palavra da igreja é a palavra de Deus. Por isso, então, a igreja misturada com o Estado fazia com que era determinado o que cada pessoa podia fazer ou não fazer. E isso tem se tornado uma conduta em nossos dias, tem se tornado algo, um padrão dentro de nossas realidades, onde você vê nas mídias, nas relações pessoais, nas relações virtuais, onde as pessoas não sabem como expressar ou expressam as suas ideias de modo que as outras não sejam dignas, respeitadas e conduzidas da maneira correta. Isso mostra que nós estamos num perfil, num padrão como era a Idade Média. Ou seja, você tem que pensar dentro de um escolasticismo católico, onde eu determino aquilo que pode ser pensado e aquilo que não pode ser pensado. Os reformadores começaram a pensar em outra proposta. Qual? Se aquilo que o Estado diz, se aquilo que a igreja diz, ou seja, aquilo que o ser humano produz é pecaminoso, eu preciso ter uma fonte de verdade que não venha do ser humano. Daí a proposta da reforma. A reforma, então, pega a autoridade da palavra de Deus, a autoridade dessa verdade que é a Bíblia, a verdade que é uma fonte proveniente de Deus. E esse fato é tão marcante, tão maravilhoso, porque tira da sociedade, dos poderes terrestres, das realidades ideológicas de dominação, de pensamento, para transpor para uma realidade daquilo que vem de Deus. Que maravilha, amados! Isso traz para nós uma lição extremamente preciosa, de que ao trazer a palavra de Deus para dentro da relação da verdade, nós então podemos avaliar e verificar se a verdade que o Estado diz, se a verdade que a igreja diz, se a verdade que o outro diz estão realmente marcadas pela presença da verdade de Deus. Na Idade Média havia um espírito de superstição muito grande. As pessoas eram marcadas por estruturas de pensamento, venda de indulgências, venda de relicários, ou seja, coisas que eram adoradas e respeitadas e como ícones, como sinais. Um filósofo daquela época mesmo escreve que se juntasse todos os pedaços da cruz de Cristo que estavam distribuídos e vendidos em tantos lugares, era do tamanho de uma floresta. Então nós percebemos que este espírito, essa dominação, essa forma de pensar também agia na Idade Média e nós temos ela presente até hoje em nossos dias. E eu digo que num retrocesso, numa forma que nós
queremos novamente que hajam expressões de ditadura, de dominação, de alguém dizendo o que eu devo fazer. E é assim que acontecia na Idade Média. O povo então ficava aguardando os sacerdotes, os bispos, o clero, esta casta elevada, porque só eles falavam latim, alguns o grego e o aramaico, e nesse sentido pouquíssimas pessoas tinham acesso à palavra de Deus, mas determinavam para o povo como eles deveriam se comportar. Na época de Lutero, quando da venda de indulgências para a construção da Basílica de São Pedro em Roma, havia um sacerdote, Tetzel, que pregava na época de Lutero, e ele falava: antes que as moedas caiam no cofre da igreja, os seus pecados já estão perdoados. Então, esta venda de salvação, essa venda de cura, essa venda de algo místico, como nós temos hoje no meio evangélico brasileiro. Se é que nós podemos chamar de todo mundo que faz isso de evangélico, mas numa visão sociológica, eles são classificados como evangélicos. Então é a venda da rosa, é a unção, é o óleo, é a bênção, é a manifestação. E a mesma maneira, porque a maioria dos evangélicos que são do Brasil são provenientes do catolicismo. Então essa estrutura de pensamento foi trazida para o nosso meio. Aquela visão assim, o sacerdote então, que é a voz de Deus, vai dizer o que eu tenho que fazer. Se ele falar o que eu tenho que fazer, eu faço. Se ele não falar o que eu tenho que fazer, eu não faço. Esta dominação e essa sujeição não é um aspecto que a Bíblia diz. E Lutero, então, modifica, junto com outros reformadores, modificam a estrutura desse pensamento, delegando a mim e a você essa visão de verdade. Então, na Idade Média existiam, como hoje, muitas verdades. Cada um adotava a sua verdade. Eu vou seguir este santo, eu vou seguir este padre, e os padres faziam exatamente essa forma de dominação. Vem aqui, eu vou cuidar de você, você é meu rebanho, eu que sei o que é verdade, eu sei o que você deve fazer. Como é muito comum a relação hoje de pastores com suas igrejas e com seus rebanhos, esta expressão de dominação sem que a sua ovelha realmente tenha consciência e compreensão da sua função, da sua finalidade e do seu relacionamento com Deus. Lutero, então, junto com outros reformados, começa a pensar não numa verdade relativa, não em várias verdades, mas que existe uma verdade a partir da revelação de Deus, que é a Bíblia, e a partir da Bíblia, então, nós podemos comparar aquilo que nós pensamos e agimos com a verdade de Deus. Isso é fundamento, isso é essência, isso trouxe uma característica clara de um pensamento científico, de um pensamento de argúcia, de questionamento, de verificação da verdade, de estudo da palavra de Deus, para que nós pudéssemos então alcançar o entendimento da verdade que está na palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, são textos que os reformados pegaram para dar ênfase a essa questão da palavra. O texto diz assim, em Pedro: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Que maravilha! A Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro que alguém sentou e vou colocar algumas ideias de verdade. É um livro que traz, através do Espírito Santo, a revelação da verdade de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos, as intenções do coração. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus é esse espeto cortante, essa espada, essa faca cortante que machuca o nosso ser, que
trata a nossa ferida, que mostra o nosso pecado, e a partir disso, então, a Bíblia nos conduz a uma relação do que nós devemos fazer com o nosso pecado, com a nossa vida espiritual, com a santidade que Deus quer que nós tenhamos, através do conhecimento da verdade do Senhor. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso é fundamento, é verdade para as nossas vidas. Quando começavam a questionar as verdades que estavam acontecendo, Lutero conseguiu exemplificar com clareza que toda a Bíblia, toda a verdade de Deus converge para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a plenitude da verdade de Deus revelada. Quando Lutero era questionado sobre uma série de confrontações do pensamento da sua época com o pensamento reformado, ele respondia o seguinte: o Cristo crucificado e ressuscitado no centro da pregação e do ensino da igreja. Ou seja, Jesus é o cerne, é o centro, é o âmago de tudo e de todos em relação à sua igreja e de tudo o que é criado por ele. Por isso, a verdade de Deus se manifesta como verdade plena em Jesus Cristo. Amados, nós verdadeiramente somos igreja reformada quando a palavra de Deus nos invade, e o invadir da palavra de Deus nos faz gerar uma relação de avaliação da nossa verdade com a verdade da palavra. E este conflito, este confronto, esta ligação faz com que o Espírito Santo age em minha vida para me mostrar aquilo que é o sim, o não, o certo, o errado, e conduz a minha vida diante do altar do Senhor. Nós muitas vezes nos comportamos não como igreja reformada, mas como o catolicismo que precisa de alguém para dizer para os outros o que você tem que fazer, o que você não vai fazer, ou a expressão de uma superstição como nós temos no meio evangélico hoje brasileiro, e a palavra de Deus é regra de fé e prática para nós, mas nós temos que fazer isso como prática e regra em nosso viver. Eu acho interessante, eu acho até engraçado quando às vezes eu converso com alguns irmãos e falam assim comigo: eu assisti o culto da igreja, eu assisti mais 1, 2, 3, 4 cultos, e eu fico pensando o seguinte: será que a pessoa quer que eu falo para ela assim, nossa, como você então é crente, e como você é uma pessoa piedosa, uma pessoa santa, porque você assiste tanta gente falando de Deus? Mas aí eu fico pensando na reforma e penso o seguinte: será que eu abro a minha Bíblia e leio a minha Bíblia sozinho, eu e a minha Bíblia, sem os outros, e sem os cultos, e sem pastores, e sem ministrações, sem sacerdotes, e eu abro a Bíblia, como os reformadores propõem, e eu leio a palavra de Deus, e lendo a palavra de Deus eu oro ao Senhor dizendo: Senhor, aplica isso que eu estou lendo como verdade em minha vida. Se nós fizermos isso, amados, nós paramos de ter esse espírito disperso, esse espírito que vai em várias direções, esse espírito que divaga, esse espírito que acha muitas verdades por muitos pregadores e muitos pastores e muitos líderes falando, e às vezes nós não temos tempo e desejo de ouvir diretamente, eu e Deus, aquilo que Ele está falando comigo. E eu quero convidá-lo então a uma prática neste mês da reforma. Reforma nos leva a uma visão que os reformadores buscaram uma verdade absoluta, e eles acharam essa verdade na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade absoluta para você? Isso se pratica e se mostra da maneira como eu leio a palavra, como eu tenho comunhão com a palavra e como eu busco a palavra de modo que ela fale da verdade do Senhor para mim. Este é o meu desejo, amado, neste mês da reforma, nesse dia que falamos entre reforma e verdade. Busque a palavra de Deus
e encontre nela a verdade para a sua vida em Cristo Jesus. Amados irmãos, eu quero abordar o segundo ponto da nossa mensagem, que é a autoridade da verdade em nossa consciência. A autoridade da verdade em nossa consciência. Isso é fundamental, porque o pensamento escolástico, o pensamento católico na Idade Média era um pensamento que alguém tem que dizer para você o que você é, alguém tem que dizer para você o que fazer, alguém tem que dizer algo para que então eu faça. Isso é muito comum, inclusive, no pensamento atual. Às vezes você ouve alguém falar assim, mas todo mundo faz. Esse é um pensamento da Idade Média. Ah, mas eu fiz porque fulano também faz. É um pensamento da Idade Média, porque os reformados propuseram esta proposta de um pensamento claro, onde o indivíduo é o responsável por suas escolhas e é responsável e tem autoridade da verdade em si próprio, através da palavra de Deus e do Espírito Santo que nos habita. Nós somos convidados a tomar posição a cada dia em tudo que nós fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que vivemos, em tudo que agimos, porque não é o Estado que tem que determinar, não é a igreja que tem que determinar, ou alguém que você possa entender que deva falar a sua vida, mas você deve ser o responsável, o autor da sua vida e aquele que então executa as realidades para que nós possamos viver de uma maneira correta. A Bíblia nunca tira essa proposta. Ao contrário, os reformados colocaram isto como ênfase, a salvação é pessoal. Na época da Idade Média, a salvação era a igreja. Quem está na igreja está salvo. Então eu posso viver de qualquer jeito, porque eu estou salvo. E hoje muitas vezes as pessoas pensam assim, eu fiz minha profissão de fé, eu dou dízimo, eu vou na igreja de vez em quando, eu estou salvo. E não é essa relação que os reformados colocam. Os reformados colocam que o Espírito Santo fala ao teu espírito, isso está em Romanos, de que eu sou filho de Deus. Então eu tenho certeza da minha salvação, não pelo que os atos ou falas dos outros, mas pela minha experiência de fé e vida pessoal. Por isso que eu não posso falar se o outro é salvo, mas eu posso falar se eu sou, porque eu vou dar conta desta minha experiência de fé em Cristo Jesus. Esse é um fato curioso e interessante, porque nós vivemos hoje não só uma pandemia de enfermidade, mas uma pandemia de pensamento, onde as pessoas determinam o que é certo e errado e vão lá colocar os outros sob juízo. Colocam os outros como que para serem queimados numa fogueira, né? É impressionante uma menina de 10 anos ficar grávida e pessoas irem no hospital gritar assassina para ela. É uma coisa tão terrível, tão dantesca, que não podemos expressar essa realidade. Porque não foram gritar isso lá no presídio onde está preso o cara que fez o abuso sobre essa criança. É assim, uma mentalidade, uma falta de senso, uma falta de orientação, uma falta de verdade que nos leva à compreensão de como a reforma é importante para os nossos dias. Como é importante a gente resgatar os valores da reforma e como é importante a gente resgatar aquilo que foi referência fundamental para a reforma, que é a verdade. E essa verdade é fundamentada na palavra de Deus. O imperador Carlos V inaugurou a Dieta Real no dia 22 de janeiro de 1521 e ele chamou Lutero para essa reunião e um dos seus inquisitores era o Johann Eck. Esse sacerdote então chamou Lutero à frente de todos e disse o seguinte: Lutero, você rejeita seus livros e os erros que eles contêm? Veja que interessante. Lutero foi colocado numa situação de definir os critérios da sua vida, definir os critérios da sua verdade e tomar uma atitude em relação a isso. E qual foi a resposta de Lutero? Lutero então respondeu: que se me convençam mediante testemunho das Escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que está provado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmos, pelos textos da Sagrada Escritura que citei,
estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isto, não posso nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro nem saudável. Que palavra bendita de Lutero, que homem corajoso, que homem cheio do Espírito Santo. Por isso a reforma também é um movimento marcado pela presença do Espírito Santo, coisa que hoje em dia nós temos uma dificuldade muito grande de ver quem tem essa presença do Espírito Santo. Alguém que marque presença por dizer, olha, a palavra de Deus diz isso, e nós devemos seguir o que a palavra do Senhor é verdade para nós. E Lutero diz então, a minha consciência, junto com a palavra de Deus, eu não posso me contradizer, eu vou manter a minha posição. Hoje em dia, nesse relativismo que nós vivemos parecido com a Idade Média, você pode, porque eu conheço, eu gosto de você, então você pode. Fulano não pode, né? Fulano tem que ser assim, mas o outro ciclano não, porque esse eu tenho outra conduta e outro grau e outra medida dele. Isso mostra o quanto que a palavra de Deus não é a regra de fé e o balanço de equilíbrio que nós devemos ter como referência para a nossa autonomia, para a nossa identidade, para o nosso ser. A reforma, portanto, traz esse ponto extremamente importante. A verdade no indivíduo é diferente da verdade que é refletida na Idade Média para uma verdade de todos e sem significado e senso, porque era algo contraditório, porque estava interessado nos valores de poder, na questão do dinheiro, na questão da fama, como hoje, do mesmo modo, nós vivemos assim. E a palavra de Deus então nos ensina que o Espírito Santo vem para trazer cura, realidade, coragem e fé para que nós nos posicionemos com a palavra do Senhor. E a reforma agiu assim. Por isso, a reforma é um movimento do Espírito Santo também. Homens possuídos pelo Espírito Santo tiveram a coragem, dentro de um lugar, de um concílio, se posicionar em relação a tudo que estava acontecendo e manter a sua conduta, seu caráter, o moral da sua vida e mostrar que Deus estava agindo de modo claro em seu viver. Mas os pensamentos que nós vivemos é diferente. Hoje nós temos que dizer para a pessoa, isso você pode ver, isso você não pode. Nós temos que ter uma conduta de ensinar ou educar ou mostrar a verdade de modo que cada um decida aquilo que ele vai fazer na liberdade que tem. Só como curiosidade, em 1958, aqui no Brasil, o filme sobre Lutero, existe um filme de Lutero que foi feito em 1953. Ele foi passado aqui no Brasil em 1958. Mas olha que interessante, ele era proibido para menores de 18 anos. Houve uma pressão da Igreja Católica para que o filme não fosse divulgado e apresentado para todas as pessoas, para que houvesse uma censura, para que a liberdade fosse retirada. E nós vivemos hoje um ambiente assim, um ambiente muito complicado, onde as pessoas querem censurar as outras, mas não demonstram na sua vida, na sua conduta, que realmente estão vivendo uma verdade, muito mais que essa verdade é uma verdade que vem de Deus. Então, nesse ponto 2, meu amado irmão, aplicando para a nossa vida, de que modo a reforma tem marcado a nossa vida como presbiterianos e nós sejamos indivíduos, sejamos o sujeito da nossa história e tenhamos uma conduta de decisão, de um senso claro do que Deus está falando e fazendo dentro de mim. E isso é muito produtivo e muito verdadeiro, porque isso aconteceu na vida de Lutero e aconteceu na vida dos reformadores como exemplo de que eram homens cheios do Espírito Santo, homens que proclamaram profecias, homens que proclamaram verdades, homens que tiveram coragem, homens que agiram pela fé e numa conduta de não se desviar da visão de Jesus Cristo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Por isso, a reforma
foi um movimento que, ao meu ver, foi como um Pentecostes. Foi uma reforma pentecostal, porque ela trouxe uma ação vigorosa, viva e forte do Espírito Santo sobre a igreja. A igreja voltando às suas origens, a igreja voltando ao solas, somente a fé, somente a palavra, somente a graça. Nós sabemos que este retorno, esse desejo de voltar a ser aquela igreja como a igreja primitiva, é um ato contínuo que o Espírito Santo deseja fazer em mim, em você, em nossa igreja, para que nós possamos verdadeiramente viver uma reforma, não só como um evento histórico, não só como uma origem histórica eclesiástica, mas uma reforma porque nós queremos ouvir o Espírito Santo, estar cheio dele e fazer com que ele abra a nossa liberdade para fazermos a vontade de Deus prevalecer em nossas vidas. Haja assim, meu amado irmão, permita que o Espírito Santo faça uma reforma em você, em mim, em nós, e nós estaremos verdadeiramente fazendo uma expressão de gratidão a Deus pelo movimento da reforma que aconteceu há mais de 500 anos atrás. Que o Senhor te abençoe assim, te oriente para a honra e glória do teu nome santo. Terceiro ponto, amados irmãos, é a autoridade da verdade no senso de verdade. Então isso é importante nós termos também essa noção, que há um senso de verdade que deve se unir com os outros. O Espírito Santo vai construindo pontes, vai trazendo realidades de vida, de liberdade, de verdade para nós. Isso tem que ser senso comum. Quando há contrassenso, quando há um senso de indignação, de incoerência, nós precisamos mensurar, medir, avaliar, ajuizar se isso é correto, para que nós possamos ter um senso comum de verdade. E a verdade que vem da reforma é uma verdade que te dá a expressão de você ter a oportunidade de vivê-la da maneira que você adotá-la. Mas eu tenho um critério para com o outro, eu tenho um senso de justiça, um senso de verdade para o outro, e isso a reforma trouxe como um movimento extremamente maravilhoso. Lutero vai dizer assim: esta vida, portanto, não é justiça, mas crescimento em justiça. Estamos crescendo nessa direção, não é o final, mas a estrada. Então, Lutero traz para nós e para o pensamento daquela época, através da reforma, o pensamento investigativo, a busca da verdade. E esse deve ser um desejo meu e seu, a busca da verdade. Às vezes nós tomamos decisões que estão erradas, podemos refazê-las, podemos corrigi-las, podemos trazê-la de novo, tratá-la da maneira correta e então agir com maturidade para trazer uma verdade que seja coerente, consistente, de modo a que todos possam ser assistidos. É interessante quando há um silêncio e fala assim: eu não vou falar porque o outro não pensa como eu, o outro não aceita a minha verdade. E nós vamos convivendo com o ambiente da Idade Média, onde as pessoas se mantinham assustadas, com medo, longe da verdade, porque sabiam que a qualquer momento havia um ajuizado, havia uma forma de avaliação, você podia ser perseguido, havia uma inquisição. E nós precisamos então entender que quando Cristo nos dá a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E eu queria fazer uma pergunta: que verdade é essa que não liberta? Que verdade é essa que mantém a pessoa aprisionada? Que verdade é essa que a pessoa não sente a oportunidade de expressar ao outro a sua forma de pensar? Que verdade é essa que não há respeito pela opinião do outro? Que verdade é essa que a convivência é melhor pelos atos, pelos feitos, do que pelo pensar e comungar e se entender na verdade de Deus? Hoje se faz muito em nome de Deus, mas muitas vezes o que é feito não corresponde à verdade de mostrar a presença de Deus. Isso então mostra o quanto é precioso a autoridade da verdade no senso de verdade. Nós temos que ter esse senso.
Melanchthon, que foi um outro grande reformador, fala sobre Lutero dizendo: seu caráter era quase a prova máxima de sua doutrina. Ou seja, Lutero vivia aquilo que pregava. Lutero defendia uma verdade que ele queria viver. Como eu li o texto de Lutero, nós ainda não atingimos, nós ainda não chegamos, mas estamos investigando essa verdade, buscamos essa verdade. Há um coração de desejo, por exemplo, de conhecer mais de Cristo, de ser semelhante a Cristo, de fazer as coisas como que agradar a Cristo, porque é uma investigação na minha vida espiritual. Eu não me conformo às situações, aos modelos que me são passados, mas ao olhar para a palavra de Deus, este senso de justiça se constrói na minha vida e eu então posso ter a ajuda de outros, mas o sujeito histórico, o autor dessa realidade com a verdade, é o meu indivíduo, o meu ser, a minha vida. Isso não pode ser trocado, retirado, mas é algo que Deus permite pela sua palavra que eu viva, e a reforma trouxe isso como ênfase, como libertação ao nosso coração. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se autodetermina como a verdade. Jesus se autorrevela como a verdade. E por isso, amados irmãos, nós podemos ter este prazer, essa alegria de conhecer, de investigar, de ter a palavra de Deus como sustentação da verdade do Senhor, para que através dela possamos viver uma verdade coletiva como igreja e possamos, através como igreja, também refletir essa verdade para a sociedade, o mundo que está ao nosso redor. Precisamos ter esse Espírito Santo como Lutero teve. Precisamos ter esta marca de coragem, determinação, intrepidez para dizer aos outros e a nós mesmos em primeiro lugar que nós precisamos viver esse evangelho com consistência, com fé, com vontade, com liberdade. E por eu ter liberdade, eu preciso conduzir a minha vida em ordem, em ação, para que verdadeiramente eu corresponda ao desejo de Deus para a minha vida. E eu quero terminar essa mensagem com uma palavra do professor de Lutero. Antes de ele começar a reforma, um dos seus professores disse o seguinte: este frade, falando de Lutero, este frade derrotará todos os doutores, introduzirá uma nova doutrina e reformará toda a igreja, pois ele se fundamenta na palavra de Cristo e ninguém no mundo pode combater nem destruir esta palavra. Ninguém pode combater e destruir esta palavra. Que a palavra desse professor para Lutero seja uma palavra para nós, uma palavra de ânimo, de encorajamento, de fé. Nada pode destruir o nosso testemunho, nada pode nos desviar da nossa fé, da nossa esperança, se nós estamos marcados pela construção das nossas vidas em Cristo Jesus e em sua palavra. Esta herança maravilhosa que o movimento da reforma traz também esse subsídio, esse entendimento, estes valores que nós devemos viver. E nós quisermos nesta noite desejar que você reflita como foi fundamental o pensamento da reforma em relação ao que é a verdade e aonde essa verdade se encontra e como ela se manifesta. Este ato maravilhoso da reforma é um ato que Deus também quer que aconteça em nós, Igreja Reformada do século XXI, continuemos a ser Igreja Reformada, sempre se reformando. Deus te abençoe assim, em Cristo Jesus. A Igreja está firmada em Cristo, seu Senhor, que pelo meu verbo criou de novo amor, buscou-a como a noiva do seu
descansará. Mas neste mundo a igreja é unida ao Trino Deus, e há muitos outros santos que em paz estão nos céus. Felizes são os salvos, que nós também, Senhor, contigo a paz gozemos do eterno lar de amor. Nós queremos celebrar, irmãos, a Santa Ceia dentro da visão também do que falamos hoje no culto, na pregação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero convidá-lo então agora a um momento de oração, pedindo que este conhecimento da verdade de Deus nos liberte de nossos pecados. Confessemos os nossos pecados, busquemos a nossa suficiência de força e poder em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso libertador e Ele trará então cura e restauração, o perdão dos nossos pecados, para que nós possamos viver uma vida plena com Ele e uma vida plena como igreja em Jesus Cristo. Saiamos do pecado que nos prende, que nos aprisiona, vivamos uma vida de liberdade em Cristo Jesus, porque esse é o desejo da palavra do Senhor e é um motivo pelo qual a reforma existiu, buscando a verdade de Deus, para que nós, em Cristo Jesus, possamos vivê-la plenamente, em plenitude. Eu quero orar com você agora, convidando ao Senhor que nos dê dessa palavra bendita, de amor e graça, de salvação e vida, mas também de arrependimento, de confissão e de busca do perdão do Senhor, para que plenos participemos da mesa do Senhor. Oremos. Pai amado, nós estamos na Tua presença, ó Deus, buscando em Ti o refúgio bem presente. Jesus, o Senhor é a nossa verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós Te louvamos, ó Deus, em gratidão, porque nós tivemos o privilégio e temos o privilégio de conhecê-lo como a nossa verdade. O Senhor se apresenta assim na Tua palavra, fonte de vida. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos porque nós temos a liberdade de tê-la em nossas mãos. Agradecemos porque nós temos a liberdade de lê-la e, através dela, investigarmos cada vez mais a verdade que se encontra em Ti e vivemos essa verdade para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa-nos agora, através do pão e do cálice, que nós o façamos com contrição, arrependimento, desejo de que a Tua verdade prevaleça, os nossos pecados então sejam revelados, mostrados, e possamos então em Cristo Jesus, no Espírito Santo, confessar o nosso pecado arrependidos, buscando em Ti, Senhor, o perdão bem presente. Perdoa-nos, ó Deus, dá-nos vida, vida em abundância, abençoa a Tua igreja, muda a nossa forma de pensar, Senhor, que nós não vivamos, ó Deus, nas trevas, nas escuridões, na escuridão como acontecia no passado, mas que nós vivamos, ó Deus, a plenitude do Espírito Santo, na luz de Cristo, para a honra e glória do Teu nome santo, Senhor. Que este pão, ó Deus, seja bênção para nós, que este cálice, Senhor, seja bênção à Tua igreja, e aceita, Senhor, as nossas vidas, aceita a nossa memória, a nossa lembrança de trazer o Teu nome santo até nós, sabendo que devemos fazê-lo até que o Senhor volte, e nós desejamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, por nós, oramos pela igreja, oramos, ó Deus, pelos enfermos, oramos, ó Deus, pela pandemia, pelo fim e solução, oramos, ó Deus, pelas queimadas, pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque a Tua mão de poder nessa situação, agora que nós buscamos em Ti, Senhor, o Deus pleno, o Deus presente. Ouve, Senhor, as nossas orações. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Disse Jesus: este pão é dado a vocês em memória de mim,
e fazê-lo todas as vezes que nós nos encontrarmos, celebrarmos vida e salvação em Cristo Jesus. De semelhante modo, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Sinal da aliança, o sangue, a salvação e vida em Cristo Jesus. Graças damos ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Felizes nós estamos de fazermos parte das promessas e da aliança que o Senhor tem conosco. Felizes porque os nossos pecados são perdoados. Felizes porque nós podemos buscar nele o refúgio bem presente. E que ele conceda à igreja vida e vitória continuamente para a honra e glória do seu nome santo. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.